Hoje eu acordei com a mentalidade de um procrastinador. Acordei pensando, pô, eu tô gripado, então não vou fazer nada da minha vida, né? Aproveitar, deitar, assistir uma série, fazer alguma coisa que eu gosto, porque eu não tô muito bem da cabeça nem fisicamente. Acho que dá pra ver pela minha voz, né? Primeiro vídeo do YouTube e ainda indo gripado. Só que aí, dentro dos meus pensamentos mais preguiçosos, de pegar o celular logo depois que acordou, ficar rolando o feed por alguns minutos antes de finalmente levantar. E aí veio uma frase bem interessante que me fez acordar e refletir sobre muita coisa que aconteceu na minha história até aqui. Um homem que espera o tiro perfeito morre com o pente cheio. Você que postou essa frase, bom, você me tirou da preguiça, então muito obrigado. Esse vídeo é o meu primeiro tiro. Geralmente quem inicia um negócio próprio ou trabalha pra si mesmo, presta um serviço, tá em busca da sua própria independência aí no mercado, já passou pela fase de ter medo de conseguir dar conta sozinho. Teve aquela fase da dúvida, pô, isso daqui, todas as ideias vão passar pela minha cabeça. Toda a responsabilidade vai vir pra cima de mim. Não sei se eu quero dividir isso com alguém. Não sei se tem alguém pra dividir. E aí acaba lembrando de uma pessoa lá atrás, um amigo ou até mesmo um familiar que tinha uma certa habilidade que poderia ajudar ela. E aí eles viram sócios. E olha, eu cresci ouvindo meus pais dizerem que esse negócio de sociedade é furada. Nunca faça sociedade. É furada. Se for fazer alguma coisa, faça sozinho. Só que como eu sou sinestésico, eu aprendo as coisas fazendo, então eu fui lá e fiz sociedade. Depois de crescido, eu conheci algumas pessoas que tinham habilidades distintas das minhas. A gente viu, cara, combina isso daqui. Dá pra fazer algo legal, dá pra ganhar dinheiro e etc. E aí a gente combinou conhecimento, fizemos nossos próprios sacrifícios e bola pra frente. Vamos fazer isso daqui dar certo. E existem algumas coisas que eu aprendi nesse processo. Hoje a gente não é mais sócio, mas eu aprendi muita coisa com isso e tem coisas que eu gostaria de poder refazer. Tem coisas que eu aprendi que foram muito boas, grandes acertos, mas também tem coisas que eu passei que eu não quero que você passe, então me escute bem. Esse vídeo vai ser muito interessante pra você que tá pensando em fazer uma sociedade com um amigo ou com um familiar. Vamos colocar duas possibilidades na mesa, ok? Empreender sozinho e empreendendo com alguém. Vitor, eu chamo um sócio ou não? Eu trabalho sozinho ou eu trabalho com um sócio? Eu não vou te dizer qual que é melhor, beleza? Existem pontos aí onde você mesmo vai decidir o que você quer. Porque essa situação é um pouco situacional e um tanto quanto delicada. Vamos lá. Qualquer coisa, discordar de mim, comenta, mano. Vai gerar número pra mim. Geralmente, quando alguém pensa no próprio negócio, pensa no produto, no nome da empresa, nas cores que vai usar, na logo, aonde vai ser. Mas também, sabe uma decisão que é muito importante na hora de que você for construir essas coisas? É a decisão se você vai construir isso sozinho ou com alguém. E para essa pergunta não existe uma resposta certa ou errada. Cada decisão vai exigir algo diferente de você. E aí cabe a você escolher o que você quer para sua vida. Uma sociedade basicamente é quando duas ou mais pessoas juntam habilidades, recursos e visão para construir algo bom, algo que gere dinheiro e afins em conjunto, certo? Só que tem um ponto aí bem interessante. Sociedade, ela não é necessariamente você dividir só tarefas e lucros, dinheiro ali que entra no caixa, mas é você decidir decisões, momentos bons e difíceis e dividir os riscos com outra pessoa. A palavra-chave de uma sociedade saudável é complementariedade. Que palavra difícil, mano, tá doido. Basicamente é uma pessoa que pode ser melhor em vendas, outra em estratégia, outra em estrutura ou organização financeira e etc. Bom, foi basicamente isso que eu fiz. Como vocês sabem, eu sou o cara da produção de conteúdo, apesar de não estar sendo tão constante aqui pra vocês, me perdoem, eu tô focando em cliente, mano. É difícil, tá bom? Bom, quando eu achei o meu pessoal, a galera que construiria algo comigo, a gente tem ainda, né? Um sonho muito bonito. Existem jovens da nossa idade que não têm direcionamento algum pro que fazer da vida. Tu pergunta pra alguém de 18 a 22 anos, a pessoa não consegue ver à frente. A única visão da pessoa é o agora. O que eu preciso pra agora? O que eu quero fazer agora? Pô, o dinheiro que eu pegar, não, eu não quero investir. O dinheiro que ela pega, ela gasta no agora. Porque não existe uma visão futura. Não existe eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero me formar nisso. As pessoas da minha idade estão começando a ficar com menos perspectiva de vida. Atualmente eu tenho 20 anos, tá? Pra quem não sabe. Parece ter mais ou menos, comentei. E o nosso sonho era levar essa perspectiva de vida pra essas pessoas, pra esses jovens, eles descobrirem no que eles são bons de verdade. Que eu já fui instrutor de uma escola, e era um instrutor de empreendedorismo digital, e lá muitos alunos chegavam comigo e diziam: pô, João, eu aprendi contigo que eu sou bom nisso. Eu aprendi contigo que eu consigo tirar dinheiro de algo que eu não via que dava pra gerar dinheiro. E eram pessoas que não tinham perspectiva, não sabiam nem o que queriam fazer da vida, não tinham trabalho, não tinham estudo, não tinha... Tava começando o primeiro curso, já com 17 anos,
17, 18, 20 anos. E aí, com essa premissa, a gente pensou, cara, vamos fazer isso, só que numa escala maior. A gente vai crescer fazendo tudo que a gente quer ensinar. E a gente começou com uma startup porque a gente mudava de nicho muito rápido, a gente mudava a estrutura completa da empresa. Uma semana era uma coisa, outra semana era outra, a gente vai já falar sobre isso. Mas o objetivo nunca mudou, que foi levar clareza para as pessoas. Pro cara que ele não sabe mais o que fazer no empreendimento dele, para conseguir mais venda. O objetivo sempre foi clareza. Tanto para jovens quanto já empreendedores experientes no mercado, mas que não estão conseguindo vender, ter aquele alto fluxo de vendas e tudo mais. E não tem presença digital. Ou seja, a gente era uma agência de marketing que também ensinava jovens a fazer o que a gente fazia. E nisso, bom, eu era o cara do marketing, eu era o cara da criação de conteúdo. O outro rapaz, eram 3, né? Eu e mais 2. O outro rapaz, ele era o cara do administrativo, que cuidava do dinheiro e tudo mais, etc. A parte mais burocrática pra fechar contratos e tudo mais. E o outro cara é o cara que cuidava da estrutura. Mas você percebe que tem um defeito aí. Além de eu ser o cara que, teoricamente, é o cara que vende o produto, eu também, de certa forma, cuidava do produto. Então você pensa, se o casamento perfeito entre 2 sócios é o cara que, entre 2, tá? Éramos 3. O casamento perfeito é o cara que cuida do produto e o cara que vende, eu era os 2. Por que eu precisava de mais outras 2 pessoas? Mas vamos lá. Você percebe que precisa se pensar bastante antes de convidar outras pessoas pra construir algo com você, porque às vezes você consegue fazer algo sozinho e não vê, acaba tendo tanto medo de carregar uma responsabilidade sozinho que não percebe que aquilo ali você não precisa de mais alguém. Era o meu caso. Eu procurava em filosofias, eu procurava diversos motivos pra precisar de mais alguém só pra não ter que carregar um fardo sozinho. E aí eu só me atrasei. Então sempre é interessante que você tenha um sócio que complemente as coisas que você já faz. O casamento perfeito entre 2 sócios, se você for fazer sociedade com 2 pessoas, é que um venda e o outro cuide do produto. Isso é uma sociedade saudável, um complementa o outro. Beleza, Vitor, mas qual é o lado positivo de ter sócios? Bom, ter sócios pode acelerar o seu crescimento. Você não precisa tomar decisões sozinho, onde uma pessoa ela vai ter um ponto de vista que na área dela pode ser que seja diferente do seu. É como diria o ditado, geralmente, ok, 2 cabeças pensando é melhor do que uma. É sim muito valioso você ter alguém pra pensar junto com você, pra ter visões, uma percepção onde você não esteja vendo. Ver um problema que você não tá vendo, porque não, de repente, às vezes não é a sua área. Muitas empresas grandes cresceram assim. Um trabalhava com a venda, o outro trabalhava com a parte administrativa. Então, você conseguindo delegar essas coisas, né, logo no início de negócio, pelo menos, para outras pessoas que vão fazer aquele projeto acontecer com você, cada um foca especificamente em algo. Bom, parece perfeito, né? Se você escolher bem o que cada um vai fazer, pô, eu quero dar início a essa sociedade. Bom, se você for uma pessoa que quer dar início a essa sociedade, você tem que escolher bem o que você quer. Aquela pessoa, ela vai fazer o que exatamente, entende? Qual vai ser a função dela? E se aquela pessoa em específico, você vai ter que fazer um leve trabalho de RH. E se aquela pessoa em específico, ela leva jeito realmente para aquilo, ela é boa naquilo, ela é boa de aceitar outros pontos de vista, aceitar opiniões, escutar, não necessariamente aceitar, mas escutar, ela é boa com isso. Então geralmente é assim, um tem uma visão, o outro tem a operação, né, a operacionalidade ali, e o outro tem a organização. Essas competências juntas podem construir algo muito bom. Você pode chegar a lugares que você não conseguiria sozinho. Beleza, agora qual é o lado negativo de ter sócios? Bom, pouca gente fala sobre isso, mas quando você começa um empreendimento com alguém, geralmente tem aquela chama que fala, pô, bora fazer dinheiro, vamos fazer acontecer, conta comigo, bate no peito e fala, pô, conta comigo, vamos fazer essa parada acontecer. Só que às vezes essa chama vai ficando cada vez mais, ela vai apagando. Ser sócio de uma pessoa não é só você dividir o sucesso, é você dividir a pressão. A verdadeira sociedade, ela aparece quando o dinheiro aperta, os resultados demoram, decisões difíceis precisam ser tomadas e opiniões começam a divergir. É a partir desse momento que você descobre se existe realmente uma parceria ou só uma empolgação coletiva. E quais são os erros mais comuns na hora de escolher um sócio? Muita gente escolhe sócio por amizade ou por grau familiar, enfim. Cara, isso é perigoso. Se você não tem maturidade suficiente pra fazer sociedade com um amigo ou com um familiar, não faça. Não faça. Não faça. Ah, meu amigo é gente boa, eu vou abrir um negócio com ele. Calma. Calma. Sociedade e amizade são coisas que devem andar separadas. Mesmo que você vá fazer a sociedade com um amigo seu, a sua amizade com ele tem que estar separada da sua
sociedade. Justamente porque um bom amigo pode acabar não sendo um bom parceiro de negócios. Apesar de ele ter várias habilidades que podem colaborar com você, ele pode não ser um bom parceiro de negócios. Ele pode ser um bom profissional, mas um bom parceiro de negócios talvez não seja. Você pode até ter maturidade para fazer sociedade com um amigo seu, mas o seu amigo tem? Como é que você vai saber? É um risco, cara. E de todos os riscos que o empreendedor já assume, você tem certeza que quer assumir mais esse? Sociedade precisa disso aqui, ó. Anota aí. Valores alinhados, responsabilidades claras, comunicação madura e visão parecida de futuro. Porque quando um negócio cresce, a falta de alinhamento, ela pode crescer junto. Vamos pro lado bom de empreender sozinho? Fazer as coisas sozinho, na própria cabeça? Vamos lá? Eu acho que já deu pra perceber que essa é a parte que eu gosto, né? Olha, vamos lá. Empreender sozinho também tem suas vantagens. Primeiro, você tem mais liberdade. Se você é um cara que idealiza muito, tem muitas ideias, Cara, você alucina antes de dormir, tem muita ideia, você tem liberdade de colocar todas elas em prática. Agora, se você for um cara mais centrado, como eu, onde você tem uma ideia, coloca ela no papel, traça um objetivo, traça o caminho pra chegar onde você quer chegar, você tem total liberdade de seguir ele. Ou seja, quando você tem essas duas pessoas, uma que idealiza muito e a outra que é muito centrada em um objetivo, vai dar errado. Se você é um desses dois polos, é interessante que você tenha essa liberdade. As decisões, elas passam por você. Numa sociedade, geralmente acontece isso, de muitas decisões acabando não passando por você, e aí gera aquele atrito. Bom, é uma merda. Sozinho, as decisões sempre vão passar por você, porque você é que toma as decisões, basicamente. E pra muitas pessoas começar sozinho, é interessante porque você prepara terreno pra depois chamar uma pessoa pra fazer aquilo ali crescer com você. E é claro que existe o lado negativo de empreender sozinho. Todo o peso é em cima de você. O peso das decisões, você vai ter um ponto de vista sobre tudo que você fizer, e esse ponto de vista é único e exclusivamente seu. A responsabilidade é única e exclusivamente também sua. E muitas das vezes o maior desafio não é saber o que fazer, é não ter alguém para discutir, corrigir a sua visão e também para dividir o peso da sua caminhada. Ou seja, o que eu tô querendo te dizer aqui, a maioria das vezes a pergunta certa ela não é sozinho ou com sócio. A pergunta certa seria: essa pessoa aumenta ou diminui a força e potencial do projeto? Porque a pessoa errada, ela pode atrasar anos e anos da sua construção, ou só ter feito você perder o seu tempo. Só que a pessoa certa, ela pode te ajudar a conquistar algo que você demoraria anos e anos pra conquistar sozinho. No final, eu tive essa dificuldade. Nós dedicamos muito tempo, dedicamos muito esforço para várias ideias. Nenhuma ideia era negada. Steve Jobs disse uma vez que algumas pessoas acreditam que ter foco significa dizer sim para a coisa na qual dedicaram focar, mas não é nada disso. Ter foco significa dizer não às centenas de outras ideias boas que existem. Muitas coisas na minha sociedade, na sociedade que a gente fez, deram errado por muitas ideias que acabaram com que a gente não fosse nada. Ou seja, somos tantas coisas, nos definimos como tantas coisas que acabamos não sendo nada. Eu não tenho vergonha de falar sobre isso, porque eu espero que pessoas aprendam com as experiências que eu tive para você não precisar ter essa experiência. Se você tem um objetivo, o foco não é só você olhar para aquele objetivo e trilhar um caminho, não é só isso. No meio desse caminho vão surgir outras ideias muito boas, mas muito boas mesmo. E se você diz que você tem foco, ignore todas elas. É exatamente isso. Você só vai dar ouvidos a outras ideias boas quando você tiver chegado no seu primeiro objetivo. No final, eu entendi que a sociedade certa não é só sobre encontrar alguém para dividir um sonho, um projeto, um plano, um objetivo de vida e etc. É encontrar alguém que tenha maturidade e principalmente disciplina para construir esse sonho com você. Porque negócios são feitos por pessoas. E antes de escolher a pessoa que vai sentar ao seu lado na mesa, escolha alguém que esteja disposto a permanecer nela quando a fase difícil chegar. Bom, esse foi o primeiro vídeo do canal falando sobre algo que eu passei. Foi uma barra meio complicada. Finalmente não, né? Como se eu estivesse esperando isso. Eu saí da sociedade com alguns amigos que eu fiz recentemente, mas tudo bem. Eu aprendo as coisas de forma sinestésica, ou seja, eu aprendo fazendo. E eu entendi que eu sou muito melhor sozinho. Me perdoa aí se a iluminação não tiver das interessantes, e eu não tô com o meu equipamento aqui, mas nos próximos vídeos acredito que vai já estar bem interessante. E se tiver um barulho de carro ao fundo, pelo amor de Deus, me perdoem, eu moro numa principal. Segue logo o canal, deixa o like pra eu colocar algum isolamento acústico nesse quarto aqui, porque pelo amor de Deus, eu espero ter esclarecido pra você alguns pontos com relação a montar um projeto sozinho e montar um projeto com uma pessoa. Ativa o sininho, não vai cair teu dedo, beleza? Até a próxima, senhores.